Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde. Bom dia, estamos de regresso para a Política Local com Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, eleito pela CDU, Ivan Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo PS, e Nuno Matias, vereador do PSD em Almada. São 3 autarcas eleitos por Setúbal em diversas autarquias e também em diversas funções e também de diversas forças políticas, CDU, PS e PSD. Os temas de hoje são a segurança interna, no seguimento dos distúrbios que se sucederam ao caso do bairro do Zambujal, em que um cidadão foi morto por um agente policial. Temos também o Arco Ribeirinho Sul, que ganha outra vez notoriedade e entra na ordem do dia depois do Primeiro-Ministro Luís Montenegro ter feito o anúncio de que tenciona criar uma sociedade nova para desenvolver a metrópole das duas margens. E, por fim, sobre as autárquicas, a reportagem da SIC reavivou suspeitas sobre Dores Meira, em Setúbal. Vamos então a este primeiro assunto que referi, a segurança interna, o caso do bairro do Zambujal, que levou o Primeiro-Ministro a reagir após vários dias de violência, com grupos a apedrejarem automóveis, incendiarem automóveis, também a queimarem autocarros. Um dos autocarros incendiados foi na Arrentela, no concelho do Seixal. Tivemos também um caso em Loures grave por um motorista ter ficado com ferimentos graves no seguimento do incêndio que foi provocado num autocarro da Carris. E esses desacatos levaram o Primeiro-Ministro a convocar os autarcas para avaliar as necessidades e a segurança na área metropolitana de Lisboa. Eu começava por Nuno Matias desta vez. Nuno Matias, bom dia. O que é que está a passar com a segurança interna na área metropolitana de Lisboa? Isto é um caso fortuito ou temos aqui algo mais estrutural do que apenas isso mesmo, a reação à morte de um cidadão? Bom, muito bom dia a todos, Francisco, Manuel, Ivan e a todos os nossos ouvintes. Bom, eu acho que infelizmente é mais um caso, esperemos que não seja nada que despolete outros atos mais violentos. Infelizmente nós sabemos que há aqui bolsas com alguns problemas sociais, há zonas do território na área metropolitana de Lisboa que convivem com alguns fenómenos de insegurança. Isso não significa que, genericamente, tenhamos níveis demasiado preocupantes, mas, infelizmente, aconteceu um episódio que importa também esclarecer. Vamos lá ver. Eu acho que quem não conhece a realidade toda não foi testemunha da situação e não tem a noção exatamente do contexto em que as coisas aconteceram para perceber se houve ou não houve uma atuação legítima ou equilibrada e de acordo com aquilo que mandam os cânones da intervenção policial. É importante que não se faça um julgamento primário e à partida sobre todo o contexto em que as coisas aconteceram. O que é certo é que a interpretação de que houve algum excesso levou a uma reação que não pode ser defensável ou justificável. Porque se houve um excesso, estamos num Estado de Direito que caberá julgar esse mesmo excesso. Se não houve um excesso, não é aceitável também que se reaja sem razão. Seja como for, as reações que têm vindo a ser desenvolvidas pontualmente, esperemos que não passe daí e que a situação acalme, porque nada justifica que um eventual excesso de alguém seja respondido com excessos de outros que também não têm razão ou perdem a razão que eventualmente até possam ter. E por isso, dar nota de que aquilo que me preocupa a mim enquanto cidadão é que exista uma noção
de que num Estado de Direito, da mesma forma que não é aceitável excessos de forças policiais, e neste caso não sei se houve ou não, lá está, é algo que tem que ser investigado e tem que se confirmar se houve ou não esse eventual excesso, da mesma forma que não é aceitável que numa sociedade desenvolvida como a nossa, a tolerância não exista, ou não exista a percepção de que há que deixar funcionar esse mesmo Estado de Direito e os seus mecanismos. Aquilo que se nota é que há uma preocupação de todos os agentes políticos, pelo menos com responsabilidades executivas, começando no governo e acabando nos presidentes de Câmara da área metropolitana, que me parece que estão a dar os passos corretos, positivos, pedagógicos, que é unir esforços para, primeiro, apelar à calma, em segundo, tentar encontrar mecanismos que permitam não permitir um cenário de instabilidade ou de menor segurança, e o governo necessariamente tem que ser também um indutor de calma, garantindo que os expedientes de investigação em relação ao sucedido funcionam. Se houver alguém que tenha agido incorretamente, deve ser responsabilizado. Se não foi o caso, deve ficar claro o que é que realmente aconteceu, para que não haja aqui um sentimento de insegurança que é gerado por um sentimento de incompreensão ou alguma dose de algum alarmismo que gera alguns fenómenos de insegurança ou de menor estabilidade que não é minimamente aceitável. Ivan Gonçalves, na sua perspectiva, o Primeiro-Ministro esteve bem na resposta a este caso? Bom, antes de mais, muito boa noite a todos e a quem nos ouve lá em casa também. Bom, eu acho que mais importante do que a chicana política e do que nós andarmos aqui a ver se o Primeiro-Ministro esteve melhor ou pior, eu acho que genericamente fez aquilo que devia ter feito. Acho que a Sra. Ministra da Administração Interna tem manifestamente algumas dificuldades, não sei se são no exercício do cargo, mas pelo menos na forma como comunica, e isso é grave, porque estamos a falar de um Ministério que por vezes tem que lidar com situações de alta gravidade, como é o caso desta, e de facto importa também que a pessoa em causa, que a pessoa que ocupa o cargo, tenha uma capacidade de comunicar com a população, de a tranquilizar, e manifestamente não me parece que esta Sra. Ministra tenha. Mas enfim, acho que nem sequer é neste momento aquilo que a questão que nos deve tomar mais tempo, porque agora é preciso serenar os ânimos e resolver estas questões. Em primeiro lugar, eu acho que é óbvio que é preciso responsabilizar quem comete crimes, seja quem for. Nós vivemos num Estado de Direito, como o Nuno Matias já referiu, e parece-me que esse é o ponto fundamental. E aqui eu falo de qualquer pessoa que eventualmente possa ter cometido crimes. Em primeiro lugar, acho que é absolutamente imprescindível perceber o que é que se passou, porque é que o cidadão Odair Muniz foi assassinado. O que é que levou à sua morte? E isso ainda não está claro, porque nós tivemos informações contraditórias que vieram das forças de segurança, e isso confesso que não dá nenhuma tranquilidade para nós podermos olhar para este caso. E, portanto, é preciso perceber exatamente o que é que se passou, se houve algum excesso, de que natureza é que foi esse excesso, se foi uma precipitação, se foi o que quer que tenha sido, e é preciso, naturalmente, punir quem não se tenha comportado devidamente. Esse é um ponto. Outro ponto, isto me parece evidente, é que é preciso parar e punir aqueles que agora estão a fazer os desacatos na sequência ou não desta morte. Isso até acho que importa pouco nesta questão, porque o que é preciso neste momento é que estas pessoas que também estão a cometer crimes sejam responsabilizadas, sejam apanhadas, sejam paradas, e que a ordem e a segurança e a tranquilidade seja devolvida a estes locais e a estas populações, estes locais que têm populações, eu diria, que na sua esmagadora maioria, gente de bem que não tem nada a ver com estes desacatos. Depois, eu acho que é preciso, obviamente, nós também levarmos em linha de conta
o que se passa nestes bairros. É óbvio que nós sabemos que existem situações de exclusão social, de segregação, que devem ser tidas em conta. A pobreza é a mãe de todas as indignidades e neste caso nós vivemos e convivemos nas periferias de Lisboa, e nós temos no nosso distrito também alguns casos desses, com bolsas de pobreza que são absolutamente indignas e que devem merecer tolerância zero, não para com as pessoas que estão nessa situação, mas para com os poderes públicos que ao longo de décadas não têm sido capazes de as resolver. E aqui, poderes públicos, locais, nacionais, acho que toda a gente tem que pôr a mão na consciência. Depois, é preciso também ter sermos absolutamente responsáveis com os abutres, ou seja, com aqueles que perante esta situação, e eles são evidentes neste caso, muito, muito evidente, e que estão evidenciados nas atitudes, nas palavras incendiárias dos dirigentes dos partidos de extrema-direita que temos em Portugal, no Partido Populista, e que aquilo que têm dito são coisas absolutamente inaceitáveis, que são uma vergonha. O líder parlamentar do Chega fez declarações que são absolutamente vergonhosas, são indignas de alguém que ocupa o cargo de deputado à Assembleia da República, e portanto também é preciso que nós, que queremos que o Estado de Direito funcione, tenhamos muita responsabilidade quando lidamos com este tipo de narrativas, com este tipo de pessoas, porque o que está aqui em causa não é de escolher entre os polícias e os criminosos, obviamente. Aquilo que nós queremos é que a polícia faça o seu trabalho, e faça o trabalho com responsabilidade, e que os criminosos sejam punidos por isso. E se há polícias que no exercício das suas funções incumprem com a lei, também têm que ser punidos, como aliás me parece que é evidente. E portanto, procurando alguma serenidade, eu diria que é isso que neste momento nós temos que tentar, é baixar a tensão e procurar restabelecer a ordem. Manuel Pisco, como é que olha para este caso também? Bom dia a todos. Naturalmente este caso tem que ser olhado com muita preocupação, mas visto com muita atenção e de forma o mais consequentemente possível, sobretudo pelo poder político. Mas tem que ser há consequências. Consequências, ou seja, agir consequentemente, ir à procura, identificar bem as causas dos acontecimentos, das raízes, e depois ver se é um caso fortuito, se não é um caso fortuito, se tem raízes sociais que podem trazer outras coisas. Mas nestas coisas a gente costumamos fazer o quê? Despejar todos os lugares comuns sobre o direito à segurança, o Estado democrático, enfim, mas agora há dois factos exteriores, ou até um deles antecedente e outro consequente, em relação a estes acontecimentos que também me preocupam. Nos antecedentes, o que é que me preocupa? A escolha deste tema nas principais conclusões do PSD, do Congresso do PSD. Lá veio uns moinhos de vento que foram ali soprados, uma coisa com as amarras ideológicas nas disciplinas de cidadania, a mistura com uma coisa boa, que será boa assim que ela se concretizar, que é o Universal Pascular, e depois uma outra coisa que vem prometer ou pretender as medidas de segurança, o aumento da presença policial, quando toda a gente, câmaras, polícias, GNR, toda a gente se queixa de falta de elementos nas forças de segurança, mas o governo vem dizer que vai aumentar a presença policial nas ruas. É preciso que haja agentes. E o uso da videovigilância. Curiosamente, estes factos aconteceram agora, estes recentes que estamos a comentar, onde havia videovigilância. E tem sido um tema do Chega, não é? Portanto, isto é a área privilegiada do Chega. E criação de equipas de multiforças para combater crimes violentos, como se o crime violento fosse um dado generalizado na nossa sociedade, que, enfim, não é. E para combater o tráfico de drogas e para combater o quê? A imigração ilegal. E a gente já sabe quando se diz isto, é como se queira dizer que é a causa da maior parte dos males e dos crimes deste país. Isto preocupa bastante, tal como preocupou nos consequentes aquele debate que foi feito, ou das intervenções que foram feitas pelas alas da direita na Assembleia da República. É uma má percepção do problema social que existe e que tem estado mais ou menos disfarçado, mas continua a existir, que é o da marginalização de pessoas, da sociedade. Há muita gente que vive de forma desesperada, sem meios,
Era aquilo que o Ivan estava a dizer. E nós estamos a ficar desatentos a este fenómeno. Há margens da sociedade que não estão integradas. Também passa por alguns imigrantes, mas não é esse o fenómeno. Há pessoas que são vítimas de desigualdade social que está cristalizada. E a geração anterior, os pais, os filhos dos filhos, não conseguem ascender a um nível de subsistência social digno. Esse problema existe no nosso país. Tem que ver com salários, mas tem que ver também com desenraizamento e tem que ver também com a possibilidade de dar educação a todos devidamente. Nós temos um problema muito sério que se vai acumulando em camadas de geração para geração. E isto parece já ser uma coisa um pouco estratosférica em relação a um caso que é uma morte de alguém que foi baleado por não se sabe ainda bem o quê, não é? Por não se sabe ainda bem o quê. Havia arma branca, não havia arma branca, as versões não são ditas, afinal há imagens da videovigilância onde isso não se vê, mas também mais preocupantemente ainda é se criam situações em que os protetores da segurança pública passam a ser temidos ou receados como agentes da insegurança. Depois desses acontecimentos, passaram outras imagens na televisão de 4 ou 5, não sei bem quantos é que eram, agentes de espingarda, de pistolas ou espingardas apontadas a um transeunte, alguém que vinha num carro, numa rotunda, foi mandado parar, a pessoa parou, a pessoa não resistiu, mas isso não evitou que ele não fosse... tirou o casaco, como lhe mandaram com certeza, não evitou que ele não fosse agarrado pelos braços, deitado com a cara no chão, joelho em cima das costas e algemado. E depois parece que foi em paz. Portanto, este tipo de comportamentos das forças policiais pode significar que quero dizer, não estou nem a acusar nem a libar ninguém, porque não temos dados para isso, não é? Mas parece haver um excesso de reação a situações cujo risco não está assim tão identificado, não é? Para qualquer cidadão, nós vemos isto muito frequentemente noutros países securitários, onde essa necessidade e esse tema político da securitização nasce da extrema desigualdade social e económica, que é, por exemplo, os Estados Unidos. Aquelas mortes frequentes resultam destes desequilíbrios sociais, desentendidos de forma desesperada, sem nada, e depois vemos reações da polícia que é para atirar a matar à primeira suspeita de qualquer coisa, não é? Eu não estou a libar ninguém, a pessoa pode já ter cadastro, pode já ter tido antecedentes, pode haver fortes suspeitas de que cometeu algum crime e tenha mesmo que ser imobilizado ou tenha mesmo que ser detido. Agora, também é preciso treino para as forças policiais, esta é uma circunstância, depois vem-se a saber que o agente da autoridade que atirou a matar acaba por ser um jovem, né? É alguém que está há pouco tempo na polícia, terá 20 anos ou 20 e poucos anos, portanto terá sido um excesso de reação, eventualmente, não acredito que tenha sido uma atitude intencional para atirar a matar, mas aconteceu. Agora, este facto antecedente, no plano político, antecedente das conclusões do Congresso do PSD, o subsequente da maneira como foram feitas as intervenções das bancadas da direita no Parlamento, junto a um outro facto que está presente constantemente e que faz um pano de fundo na nossa aculturação, na nossa maneira de nos irmos definir o nosso perfil cultural, que é a extrema violência que todos os dias é despejada pelos meios de comunicação, as redes sociais e os filmes e os canais de televisão que dão filmes, só dão filmes praticamente de violência, de extrema violência, de morte gratuita. É um absurdo. Ninguém se rebela contra estas coisas. Ora, esta situação que cria quase que um incitamento ou uma banalização da violência e da morte, isto é um facto que devia ser considerado como um facto não aceitável. E isto é o quê? É censura para as televisões? É censura para os canais do YouTube ou do TikTok? Não é. Nós temos que redefinir valores sociais comuns e tê-los bem assentes. Se não fizermos isso, somos afogados em circunstâncias que nos ultrapassam e quando damos por elas já estamos num turvolinho de desespero e de violência que podemos não controlar. Vimos isso noutras sociedades. Aqui não creio que vá acontecer isso, não é isso que estou a prever, mas estamos desatentos a este tipo de fenómenos
E acho que devíamos aproveitar estes acontecimentos tristes para refletir sobre o que é de facto a segurança e quais são as causas da insegurança, a começar pelo tema das igualdades e desigualdades e aqueles que estão excluídos da sociedade. Temos gente que está excluída economicamente e socialmente, e isto não dá segurança a ninguém. Essa segurança social, que é a segurança da condição social, essa segurança é fundamental para, enfim, para mitigar ou para reduzir as possibilidades de estes acontecimentos e o clima psicológico, da psicologia social, o clima em que estas coisas acontecem. Estas coisas acontecem quase sempre num clima qualquer. E por isso é que eu referi os antecedentes. E isso preocupa-me bastante. Nós não podemos gratuitamente levantar problemas onde estes não existem. Não existe um problema de violência e não existe um problema de imigração que está a levantar problemas à sociedade. É falso isso. Nós estamos a passar por este debate como, enfim, é o direito a dizer qualquer coisa. Mas depois há consequências. E as consequências nós não as conseguimos medir objetivamente e a causa e efeito não é assim tão direta e imediata, mas cria-se um clima social, cria um clima psicológico que depois pode levar a outras coisas que nós não estamos agora a antecipar sequer. Bom, neste caso, é apurar. A Polícia Judiciária está a investigar, é apurar os factos, é ver se houve excesso de reação policial, excesso de força, excesso de defesa, se houve alguma defesa, se não houve uma errada percepção, quer dizer, é apurar as coisas e depois, enfim, se alguém tiver Esperemos que os inquéritos sejam o inquérito já anunciado seja tão rápido quanto foi no caso da fuga da cadeia de Vale Judeus, onde as conclusões já foram apresentadas e é um caso não muito comum, diria até raro, de rapidez da conclusão do inquérito. Nuno Matias, fazendo agora um pouco mais de foco no desenvolvimento deste caso, nos desacatos, na nossa região houve também um autocarro incendiado na Arrentela. Isto para si é claro que se trata de algo que está enquadrado no mesmo acontecimento, nesta mesma onda, ou vê aqui alguns aspectos específicos, particulares do município ou do concelho do Seixal? Bom, vamos lá ver. Não há mais pequena dúvida que este foco de alguma instabilidade e pequenos focos de reação injustificada e inaceitável, como este que aconteceu na Arrentela e que está a sinalizar, necessariamente tem que ter aqui uma ligação com a situação que aconteceu na Amadora. Mas lá está, era aquilo que eu estava a tentar transmitir. Não é minimamente aceitável que se pegue numa situação que se tem que esclarecer e se transforme numa situação em que se reage de forma injustificada, ilegal e manifestamente inaceitável. Independentemente, como o Manuel estava a dizer, e o Ivar, que eu também subscrevo e dou nota, nós sabemos que há bolsas com problemas sociais na área metropolitana de Lisboa, zonas onde infelizmente nem toda a gente vive com a dignidade que merece e era importante ter, e por isso é que o país, enquanto tal, tem que criar condições para poder ajudar mais as pessoas a terem aqui um elevador social que lhes permita ter menos fenómenos de potencial exclusão ou mais justificações para, na primeira oportunidade, se tentarem revoltar de forma desequilibrada e injustificada. E lá está. Por ter havido alguma ação que agora tem que ser avaliada se foi ou não de forma correta, depois a reação não pode ser também ela incorreta, porque senão estamos a passar o limiar de um Estado social, de um Estado moderado, de um Estado equilibrado e de um Estado de Direito, para um Estado onde deixamos de nos representar e respeitar a nós próprios e a quem nos rodeia. E isso não é minimamente aceitável e por isso é que também me parece, como dizia o Ivan, e acho que o Manuel aqui entrou um bocadinho nessa onda de combate político, aquilo que se passou no Congresso do PSD foi basicamente aquilo que é um sentimento que acho que todos nós partilhamos, que é tentarmos reforçar o sentimento de sociedade segura, equilibrada, com respeito pelo próximo, e quando fala também na questão da videovigilância,
de que é dar resposta ao Chega. Isso não é verdade, porque, quer dizer, o sistema de videovigilância da Amadora foi promovido por uma Câmara Socialista, que não me parece que tenha sido porque o Chega defendia. Da mesma forma que no Porto foi promovido o sistema por um Presidente de Câmara independente, que também não parece que tenha sido por reação ao Partido Chega. Aquilo que existe, e parece-me que é claro, é o desejo de todos nós vivemos numa sociedade equilibrada, moderada e respeitadora dos direitos, de liberdades e garantias, e necessariamente uma sociedade que procure desenvolver, apoiar e tentar equilibrar a coesão social, no sentido em que se deve tentar ajudar quem tem menos, criando valor para poder ajudar as pessoas nessa ascensão social, para não se sentirem excluídas e para não gerar ou justificar minimamente algumas reações menos próprias, mas também tentar encontrar um patamar de funcionamento da sociedade onde o espaço público tenha ao mínimo de capacidade de segurança e onde as pessoas sintam-se verdadeiramente seguras. E com isto eu não estou a dizer que há aqui um fenómeno generalizado de insegurança, mas há fenómenos localizados que por vezes sucedem. E os sistemas de videovigilância servem sobretudo como dissuasão, monitorização, e isto não é invadir a liberdade e as garantias de cada cidadão, porque tudo isto funciona com regras. Mal ou bem, e eu estou à vontade, estou a tentar também desenvolver um projeto de videovigilância numa área específica de Almada para promover também a segurança daquele espaço. Não é que seja terrivelmente inseguro, é para dissuadir e para reforçar o sentimento de segurança das pessoas, e tudo isto funciona, lá está, com regras. Não se vai violar o direito à privacidade das pessoas, é para situações muito identificadas e para situações onde há regras para monitorizar e intervir. E, portanto, acho que tudo isto deve servir também de lição para que se perceba que, primeiro, não é aceitável haver excessos, seja de um lado, seja do outro, e neste caso, se houve excesso policial, naturalmente, há entidades para investigar, há um Estado de Direito para julgar, e da mesma forma que o contrário é, as pessoas que se sintam injustiçadas não devem reagir da forma como pontualmente está a fazer por reação, porque naturalmente o que aconteceu na Rentela dificilmente teria acontecido se não tivesse acontecido alguma coisa na Amadora, e alguém se sente injustiçado e então resolve responder desta forma. Essa sua expressão, que no Seixal não teria acontecido se não fossem em reação, para passar agora ao Ivão Gonçalves. Ivão Gonçalves, o caso do Seixal parece-lhe ser um concelho com especificidades de falta de segurança, ao ponto de ser responsabilizada a Câmara Municipal por aquilo que aconteceu na Arrentela na madrugada de quinta-feira, com um autocarro a ser incendiado, como acusa o Partido Socialista do Seixal, que emitiu um comunicado na quinta-feira com essa perspectiva, a responsabilizar a Câmara Municipal pela falta de segurança no concelho? Bom, eu diria que aqui as pessoas do Seixal saberão melhor do que eu se existe algum sentimento de insegurança ou até o que é que os dados nos dizem sobre isso. Confesso que não tenho dados sobre se existe um aumento de insegurança ou não no Seixal. Parece-me que esta questão do autocarro que ardeu na Arrentela é obviamente uma questão de preocupação. Nós também sabemos que existem, nós quando falávamos há pouco destas bolsas de pobreza e de exclusão social, que muitas vezes estão associadas a alguma criminalidade organizada, mais ou menos grave, mas também sabemos que o Seixal tem algumas zonas que têm este tipo de características, ou seja, onde existem problemas de exclusão social e de alguma criminalidade que habitualmente lhe está associada. E, portanto, se existem estes problemas, obviamente que os autarcas, os poderes públicos, têm que lhes tentar dar resposta. Na melhor, o que não podem fazer nunca é dizer que não é sua responsabilidade, que se vier para o lado, não quererem saber. E, portanto, obviamente que a Câmara Municipal também tem que ser uma parte neste trabalho para que estes problemas sejam resolvidos. Não se trata apenas de reforçar os meios de segurança. Isto também já está, quer dizer, nós já todos sabemos isto. Eu acho que até as pessoas do Chega sabem isto, só que usam depois uma narrativa que é mentirosa
e que eles sabem que é mentirosa. Não é por nós reforçarmos a segurança a um nível infinito que nós vamos deixar de ter criminalidade. Aliás, isso está mais que estudado, basta olharmos para o mundo para percebermos. A criminalidade resulta de muitos fatores, de múltiplos fatores, alguns deles, como nós já aqui dissemos, até associados à exclusão social, e, portanto, uma das formas de combater os fenómenos de insegurança e de criminalidade também se prendem com combater ou dar resposta a essas situações sociais. E, portanto, não há, obviamente, uma receita mágica, mas é bom de ver que é muito mais os Estados mais policiais, os Estados que aplicam mais brutalidade, mais força, que têm penas mais pesadas, não são, antes pelo contrário, aqueles que são mais seguros. Portanto, há aqui um mix de políticas que tem que ser adequado, se assim quisermos, mas obviamente que também tem que existir forças de segurança que sejam equipadas, sejam capazes, que sejam competentes, que tenham condições para perceber o seu trabalho. Ivan, peço desculpa de apressar para ver se ainda temos tempo para os outros temas. Manuel Pisco. Mas o que eu só apenas para dizer é que no caso do Seixal, se existem estas dificuldades, então a Câmara tem que atuar, tem que perceber se é preciso haver videovigilância em alguns sítios. Bom, isto é como tudo, é preciso sempre termos um equilíbrio entre a questão mais securitária e das liberdades individuais. Manuel Pisco, admito que possa haver alguma responsabilidade municipal, neste caso, por exemplo, no Seixal, no sentimento de insegurança. A responsabilidade é de todos na medida das suas responsabilidades, atribuições legais, responsabilidades legais próprias. E como sabe, as câmaras não têm maneira de resolver aquilo que das forças policiais também é um apelo constante. Ajudem-nos, se puderem, a ter mais elementos no ativo para fazer a segurança, para fazer, que isso diz tanto a GNR como diz a PSP. E as câmaras queixam-se, precisam de rua. E as forças policiais dizem, mas nós não temos efetivos, mas nós não temos viaturas. Isso é um clássico, não é? Agora, atirar, isso é o populismo político partidário, que eu não entrei nisso. Quando eu referi o facto do Congresso do PSD, foi com uma preocupação, porque quando nós começamos a levantar estes temas no plano político, eles depois têm um eco em termos práticos no plano social, não é? Não quer dizer que esteja uma relação direta. Mas não é acusar uma Câmara ou outra, nem do Seixal, nem da Amadora. Tem acontecido casos semelhantes em Setúbal, na Bela Vista, por exemplo. Onde há zonas de exclusão social, é onde estes casos mais frequentemente acontecem. Ainda desta semana, que termina agora, houve uma reunião em Setúbal do Conselho Municipal de Segurança. Aquilo que as forças de segurança reportaram é de que o crime grave, o crime pesado, o crime tem vindo a reduzir, não tem havido nenhuma evolução de maior quantidade de crimes e nem de crimes graves ou muito graves. Não, tem sido bom sentido. O que ouvimos também neste Conselho Municipal de Segurança de Setúbal foi os representantes das forças da ação social, da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, das entidades que fazem a integração social daqueles mais desvalidos e desfavorecidos, esses a queixaram-se de um crescimento, sim, muito acentuado, da violência doméstica, dentro de casa. E a violência também sobre crianças. E isso é reportado como é aquela relação que eu estava a fazer na intervenção anterior. É uma deficiência cultural das próprias famílias e uma desestruturação das famílias que tem que ver com a questão da educação também. A educação faz primeiro tudo entre pais, de pais para filhos, não é? Pai, mãe, o meio familiar. Mas quando ela está quebrada, se torna difícil, se torna impossível, que há desenraimento social, há exclusão social, aí não há educação que valha, não há paciência sequer para ter, quanto mais é preciso é sobreviver. Portanto, Manuel, vamos então passar ao segundo tema de hoje, o Arco Ribeirinho. O primeiro-ministro Luís Montenegro, no encerramento do Congresso do PSD, no domingo passado, anunciou a criação de uma sociedade do género da Parque Expo, uma sociedade denominada Parque Humberto Delgado, e com o objetivo de desenvolver a reabilitação urbanística na área metropolitana de Lisboa e criar a metrópole das duas margens. Para isso há 3 polos que foram apontados pelo Primeiro-Ministro onde é necessária a intervenção: o Arco Ribeirinho Sul, onde será criada a Parque Humberto Delgado,
também os terrenos que ficaram devolutos com o encerramento do aeroporto Humberto Delgado, na Portela, e também um outro polo mais a norte, na área norte da área metropolitana de Lisboa, que abrange ali uma zona entre Oeiras e Louros. Ivan Gonçalves, como é que viu este anúncio do Primeiro-Ministro, depois do próprio Partido Socialista, quando era governo, ter também apresentado um projeto para o Arco Ribeirinho Sul ainda não há muito tempo, em 2023, e de haver até uma resolução do Conselho de Ministros que está em vigor, uma vez que ainda não foi revogada, sobre esta matéria? Bom, eu diria que aquilo que parece é que estas propostas vêm adicionar mais confusão a uma situação que há décadas está para ser resolvida. E eu começava por aquilo que foram as declarações dos presidentes de Câmara, vários, que vieram dizer que não sabem do que é que o Primeiro-Ministro falou, não foram informados, não foram sequer consultados. Não me parece um bom princípio. E refiro-me não só aos presidentes de Câmara Municipal da Margem Norte, mas em particular aos 3 presidentes de Câmara das áreas afetadas na Península de Setúbal, Barreiro, Almada e o Seixal. E, portanto, há aqui, desde logo, qualquer coisa de estranho. Depois, é preciso também ser notado que eu ouvi muitas vezes muitas críticas a António Costa quando em iniciativas partidárias anunciava medidas de governação e as mesmas pessoas que criticavam António Costa por isso são agora as mesmas que não veem problema nenhum que o Luís Montenegro faça. Enfim, isso é só uma nota, nem sequer é muito relevante, mas é uma nota que eu acho que devemos registar. Mas depois disso, aquilo que me parece, no caso da Almada, parece-me evidente, a Almada não tem algumas das questões que estão associadas ao Seixal e ao Barreiro, não existem da mesma forma em Almada. Aquilo que é preciso é que o Poder Central, de uma vez por todas, resolva este problema. A Almada tem uma zona, há uma carência enorme de habitação, como todos sabemos, há uma pressão urbanística enorme e temos uma zona de muitos hectares que está completamente desaproveitada e que deve ser posta ao serviço dos almadenses, ao serviço das populações. E, portanto, mais do que estudos, mais do que criar uma nova entidade, quer dizer, eu não sei o que é que isto tem de diferente daquilo que vinha a ser feito e que foi começado a fazer em 2023. O governo, infelizmente, como todos sabem, caiu e, portanto, não pôde levar este trabalho a bom porto. Eu diria que talvez o mais eficaz fosse que o governo atual pegasse no trabalho que já estava a ser feito e avançasse. Mas nem quero pretender tanto com essas questões. Acho que o que é importante mesmo é que a questão se resolva. E aqui digo enquanto autarca da Almada, é preciso que a questão se resolva, porque é fundamental para o desenvolvimento da Almada que a zona da antiga Lisnave, os terrenos da Margueira, possam ser colocados ao serviço das populações. E, por favor... Ivan Gonçalves, em nome do rigor, tenho que dizer aqui, e ainda hoje estive a trabalhar com essa resolução do Conselho de Ministros, que foi publicada em maio de 2023. É verdade que o governo, entretanto, caiu, mas essa resolução apontava medidas que tinham um calendário, por exemplo, para 2023 ou começar em 2023 e diversos pontos que tinham esse calendário que eram para ser sido concretizados logo, também não o foram antes do governo cair. Portanto, o próprio governo do PS já estava atrasado, independentemente... Mas depois, uma coisa, era aí que exatamente que eu ia chegar, que é, eu ia dizer, faça-nos o favor, já que todos os sucessivos governos têm deixado estas questões para trás, não têm sido suficientemente diligentes. E aqui falo dos governos, de todos eles, se assim quisermos. Não sei se uns trabalharam mais do que outros, a questão é, em termos de concretização, foi pouco ou nenhuma. E, portanto, o favor que eu acho que nós, enquanto habitantes autarcas da Península de Setúbal, podemos pedir, e que eu, enquanto autarca da Almada, também o peço, é que resolvam a situação. Que resolvam a situação e, de uma vez por todas, a Almada, neste caso em particular, possa ver aquela enorme mancha de terreno usada... 58 hectares dos antigos taleiros da Lisnave. Exatamente. Manuel Pisco, sobre este tema do anúncio do Primeiro-Ministro para o Arco Ribeirinho Sul, também para a área metropolitana, mas para o Arco Ribeirinho Sul, qual é a sua opinião? A minha opinião não é muito uma opinião, é mais até um desejo. Eu gostava que alguma vez algum governo, independentemente de ser do PS, do PSD, ou seja da AD, ou seja do que for,
algum governo pegasse na concretização desta ideia, que é uma área metropolitana de 2 margens, sim senhor, e é coisa que eu julgo que é indispensável que se pense, porque não basta uma ligação com o nome. Se o aeroporto do Humberto Delgado passar para a margem sul, é evidente que há desenvolvimentos, não é? Desenvolvimentos de infraestruturas, desenvolvimentos de criação de habitação e de serviços na margem sul que vai completar a área metropolitana. Portanto, isto tem que ser pensado. Agora, isto não foi anunciado como sem a visibilidade de nenhum conteúdo. Ninguém está a conversar sobre isto, os municípios não sabem de nada. Já ainda a ideia do Arco Ribeirinho é de 2008, é do governo de Sócrates, não é? Depois do Jamor de Algés também, acho que foi a ministra Ana Paula Vitorino que lançou a ideia, já há 10 anos depois, sobre o Oceano Campus, que era assim que se chamava, não é? Portanto, estes projetos, volta e meia, são atirados. Agora, foi uma das conclusões de um anúncio que apareceu assim na repentino no Congresso do PSD. Muito bem, então o Governo toma isto em mãos e que concretiza o planeamento desta Zona Sul para concretizar uma área metropolitana que seja de uma grande capital, de uma metrópole. São fundamentais as metrópoles nos países europeus, não é? São fundamentais. Nós estamos com uma desvantagem competitiva, quando se fala-se tanto das vantagens competitivas, também tem que ver com a nossa incapacidade de estruturar, planear e estruturar áreas urbanas e de serviços e de grande valor acrescentado, porque é onde estão a concentração das populações, das atividades comerciais e industriais, não é? E dos serviços. Falar por falar, vamos ver. Agora, foi tirada esta ideia para o ar, mas os agentes locais e regionais da área metropolitana de Lisboa ninguém sabe nada, dos municípios ninguém sabe nada. Vai-se agora, eu julgo que a seguir vai haver a criação de grupos de trabalho, que é a metodologia que este governo está tentado a habituar. Lança-se uma ideia para o ar e depois monta-se um grupo de trabalho para começar. E nós todos cá, na parte descansada do nosso país, não é? À beira-mar plantado, sabemos bem qual é a metodologia do grupo de trabalho. São coisas para as calendas, para se deixar andar ao longo de muitos anos. Espero que não seja isto, é a única coisa que eu posso dizer, não é uma opinião, é mais um desejo, não é? É importante planear a metrópole das 2 margens. Sim, senhor. É indispensável que se planeie. Sim, senhor, porque senão, se temos a instalação do aeroporto nacional nesta margem, tudo tem que ser conjugadamente pensado. Portanto, a ideia não é boa, não é má, é indispensável. Faça-se. Nuno Matias, o que é que encontra de novo neste anúncio do Primeiro-Ministro relativamente àquilo que já existia para o Arco Ribeirinho Sul? Bom, eu acho que nesta altura podemos estar todos a conjecturar sem termos ainda conhecimento de causa. Aquilo que se passou foi, na minha opinião, uma boa intenção e uma ambição que me parece muito positiva, que agora terá que ter reflexos, porque, como aqui foi dito, nós tivemos um governo que esteve 6 anos em funções e que também chegou a anunciar, com algumas medidas calendarizadas, como o Francisco acabou de transmitir, que também não foram concretizadas. E, portanto, eu acho que é importante que exista esta ambição que foi transmitida no sentido de dizer: nós sabemos que temos aqui uma área metropolitana que tem um desenvolvimento desequilibrado entre margens. Nós sabemos que a margem sul, e o Ivan sinalizou legenado, que todos nós achamos inacreditável como é que passam 20 anos e aquela zona ainda não foi devolvida à Almada e aos almadenses. E a quem nos visita, obviamente. É uma zona altamente privilegiada, com uma ligação ribeirinha que faria todo o sentido já estar requalificada e desenvolvida. Mas quem fala de legenado pode falar da cirurgia, pode falar da zona do Parque Industrial do Barreiro, e outras zonas que importa desenvolver de forma harmoniosa para que, lá está, a área metropolitana tenha 2 margens com pujança, com capacidade de atração, com atividades e desenvolvimento do espaço público e que seja devolvido ao usufruto das populações. E, portanto, aquilo que está aqui em causa neste momento é termos um Primeiro-Ministro, um novo Primeiro-Ministro, que disse claramente e apontou o dedo a uma situação que é evidente. Temos que desenvolver a margem sul
e requalificar estes espaços nobres da margem sul. E, portanto, agora vamos ter, certamente, possibilidade de ver nos próximos tempos que medidas, qual a solução, de que forma é que a sociedade que foi anunciada irá desenvolver o trabalho, porque necessariamente aquilo que os cidadãos querem é que se passe das palavras aos atos e que se consiga concretizar a reabilitação destas áreas que são nobres. Porque nós até aqui já sabemos que passaram 2 décadas e essa intenção e essas boas intenções que a miúdo diferentes governos foram falando não tiveram concretização. E, portanto, esperemos que agora seja dado um primeiro passo, porque nós também sabemos que são territórios que não se vão desenvolver de um dia para o outro. Não vai ser numa legislatura, normalmente estamos a falar de intervenções que nunca, em menos de uma década, vão ser possíveis de concretizar como um todo. Mas isso não significa que não se comece. Para abreviar um pouco, e peço desculpa porque temos que ainda ir ao último tema, já agora sobre esta matéria também dar aqui 2 ou 3 notas. Não se sabe quais são os detalhes do plano do Governo para o Arco Ribeirinho Sul e, portanto, não se sabe muito bem como é que vai ser desenvolvido, mas há uma coisa que se sabe. Eu hoje publico no Jornal Público este sábado um extenso artigo sobre esta matéria e a conclusão a que cheguei é que a intervenção no Arco Ribeirinho Sul tem que começar por aquilo que é uma evidência, que é a descontaminação dos terrenos destes 3 antigos parques empresariais ou destas 3 zonas industriais. São 519 hectares de terreno junto ao rio, com muito valor imobiliário, mas 40% dessa área está contaminada, em alguns casos com uma contaminação que atinge o nível máximo, o nível de 5, sobretudo na zona do Barreiro, mas há também contaminação grave na zona da antiga siderurgia e até na zona da Margueira. Na Margueira são 58 km e a contaminação estima-se andará à volta dos 58 hectares, andará à volta dos 8 hectares. O problema é que os estudos não estão feitos, os estudos com a profundidade necessária para se perceber a extensão do trabalho que tem que ser feito e com isso poderem ser avaliados os custos. É por aí que tem que começar. Esse é o grande desafio para a reabilitação do Arco Ribeirinho Sul no que diz respeito a estes terrenos. O segundo grande desafio, o segundo grande obstáculo estará já ultrapassado, eram os registros dos terrenos da Margueira, cuja situação cadastral está resolvida pela anterior administração da Baía do Tejo. Aliás, a Par Pública, nessa altura, já estava em condições de lançar o concurso público, antes do último governo de António Costa ter sido demitido, ou se ter demitido, corrijo, já estava em condições de lançar o concurso público, mas não chegaram a fazer o caderno de encargos, a Par Pública. Houve aqui, com certeza, uma vontade política ou uma inação política. Os autarcas, o que dizem é aquilo que o Ivan Gonçalves já aqui disse, querem que seja desta vez que o processo avance, sendo que sabemos que isto terá também uma fortíssima implicação na mobilidade na área metropolitana de Lisboa e, sobretudo, no Arco Ribeirinho Sul, porque há aqui uns quantos equipamentos que estão previstos e que não se sabe se agora vão ser assumidos pelo novo governo, mas que são essenciais para a mobilidade interconcelhos na área da margem sul e depois com a terceira travessia do Tejo também para toda a área metropolitana de Lisboa. Passávamos ao último tema, sem prejuízo de ainda mais algum comentário que queiram fazer sobre este. Eu agora ia começar pelo Manuel Pisco. O último tema é sobre as autárquicas e a investigação do Ministério Público a Maria das Dores Meira, que já se anunciou como candidata independente à Câmara de Setúbal. A SIC emitiu uma reportagem que não acrescenta muito relativamente ao que já tinha sido anunciado pela investigação do Jornal Público, mas contou com as declarações de Maria das Dores Meira e também com a análise de um advogado especialista em Direito Administrativo. Manuel Pisco, viu esta reportagem? Vi, mas não encontrei de facto nada de novo e, portanto, quer dizer, o comentário não posso acrescentar coisa nenhuma, acho que nem posso nem devo, porque a investigação está a decorrer. É
como as outras investigações todas, havendo suspeitas ou denúncias que tenham depois entrado em investigação, a gente tem que dizer aquilo que é os tais lugares comuns, que se façam o mais rapidamente possível, que se apurem os factos, há prevaricação, não há prevaricação, há legalidade ou não há ilegalidade, se não há, não se acusa, se há, acusa-se, julga-se e atribui-se as responsabilidades que houver a atribuir. Portanto, não apareceram nada de novo naquilo que foi a reportagem da SIC que passou julgo que foi na quarta-feira, talvez. Na quarta-feira à noite. Mas o que temos são as declarações de Maria das Dores Meira, por exemplo, para não se quisermos falar sobre as declarações do advogado, mas Maria das Dores Meira diz que o que aqui existe relativamente a esta matéria são ataques cobardes da oposição. Mas está bem, mas isso é o normal dizer-se nestas circunstâncias. Quer dizer, qualquer pessoa que está no desempenho de um cargo político ou que pretenda desempenhar um cargo político faz essa leitura. Isso é o tal lugar comum, é sempre assim. Também repare-se que esse também foi o comentário que foi feito pelo lado do PSD, não é? Pronto. Mas, acha que isso não adianta nada, não adianta nem atrasa nada, coisa nenhuma. Se a Justiça está a investigar, não é? Se os órgãos Mas em termos de efeitos políticos, acha que a mediatização deste caso prejudica ou beneficia essa candidata? Não sei, se quer que lhe diga, não sei, não é? Pode beneficiar ou pode prejudicar, não sei porquê, porque custa-me a acreditar que o ritmo que a Justiça tem, que a investigação deste processo e que a Justiça tem, custa-me a acreditar que no prazo de um ano que esta coisa esteja esclarecida, não é? Para um lado ou para o outro que esteja esclarecida, não me parece que esteja, não é? E, portanto, vai haver aqui um jogo, o que me faz prever é que, quando se entrar em campanha eleitoral mais propriamente, a coisa não será por os melhores motivos, ou seja, os temas da campanha poderão resvalar muito facilmente para coisas laterais. Não sei se vai ter resposta dos outros partidos ou não, mas provavelmente quem se sente acusado vai tentar defender-se de toda a maneira efetiva, não é? Agora, pode desviar um pouco as questões concretas da campanha. Isso pode acontecer, mas não faço a mínima aposta para lado nenhum se beneficia ou se prejudica, até porque estas coisas às vezes podem ser usadas como um fator de notoriedade. É o tal velho ditado, fale-se bem ou fale-se mal, ou falem mal de mim, falem, mas falem de mim, não é? E portanto, falta também conseguir-se perceber qual é o grau de censura que as pessoas têm relativamente às matérias que estão em causa. Porque claro que sim. Não sabemos se as pessoas censuram ou não, olhamos para o caso de Oeiras e parece que às vezes as pessoas não censuram determinadas condutas. Exatamente. Enquanto não houver factos apurados em concreto, e mesmo assim pode haver quem desculpabilize as coisas, mas enquanto não houver factos apurados em concreto, apurados e depois julgados, não se pode dizer que só pelo facto de se ter levantado a questão isso prejudica as pessoas que estão a ser alvo de investigação. Não sempre é assim, não é? Portanto, não vale a pena a gente estar agora aqui a fazer juízos antecipados disso vai beneficiar, vai prejudicar, não sei quem é que vai beneficiar, não sei quem é que vai prejudicar. Provavelmente a própria campanha no plano político, de uma política séria sobre as questões concretas e a ação política em concreto, talvez essa vá ser prejudicada se isto não tiver esclarecido entretanto. Mas não posso antecipar mais que isso, não tenho nenhuma prisão. Desejo é que isto se venha a apurar rapidamente, que é para benefício de todos. Nuno Matias, quer fazer algum comentário a este assunto e na sequência da entrevista, da reportagem e entrevista que foi exibida pela SIC na quarta-feira à noite? Alguma coisa? Quero. Sim, em primeiro lugar, quero dizer que acho que os autarcas deviam ter um princípio de prudência para, mesmo não se sabendo, porque isto naturalmente agora terá que se verificar se há ali algum fundamento ou não, mas não deixa de ser muito mau junto da opinião pública perceber que há autarcas que, mesmo que tenham uma reunião no Japão, dão uma volta significativa para chegar a essa reunião. E, portanto, eu diria que há situações onde o exercício de cargos públicos deve exigir de cada um que tenha essa responsabilidade um princípio ético e de prudência e de respeito pelos cidadãos que não leve a deixar-se cair numa situação
onde, independentemente agora, que é algo que tem que ser validado, verificado, investigado e julgado eventualmente, se houve ou não houve alguma atuação menos defensável ou até altamente criticável, ainda assim há situações que não deixam de, para quem olha, e tudo aquilo que ali passou naquele programa ontem não foi desmentido pela própria, no sentido em que realmente se teve a fazer estas deslocações, teve este tipo de despesas e teve este tipo de circuitos que me parece que à primeira vista não são minimamente ajustáveis, e portanto eu diria que um autarca, isto é um bocadinho como o caso do presidente Isaltino Moraes, eu não sei se ele cometeu ou não alguma irregularidade formal naqueles almoços de trabalho que não temos que passar à frente, senão o Ivan não tem tempo. Mas para dizer que isto verdadeiramente não é aceitável da forma... Pelo menos moralmente não é aceitável para si, independentemente de se vier a apurar criminalmente. Não se deviam colocar a jeito para este tipo de críticas, e agora que se investigue para ver se houve irregularidades, claro. Ivan Gonçalves, sobre este caso também, o que é que quer dizer? E eu ia-lhe pedir para tentar ser o mais sintético que puder. Muito sucinto. Eu acho que nós não podemos cair no típico tiro ao político, no sentido, às vezes, por existir alguma incompreensão pública sobre algumas despesas, de nós próprios não as tentarmos também enquadrar. Agora, não me parece que seja este o caso. Há, de facto, aqui coisas que são muito estranhas. É difícil de explicar como é que a senhora ex-presidente da Câmara de Setúbal, parece que estava em 2 sítios ao mesmo tempo, em 2 continentes ao mesmo tempo, e há de facto informações contraditórias até entre aquilo que a senhora ex-presidente diz e aquilo que os vereadores ou ex-vereadores também dizem, e portanto o ideal era mesmo que isto fosse esclarecido antes das eleições, porque obviamente que isto tem matéria de facto e que vai influenciar as eleições. Portanto, aquilo que eu espero é que a justiça possa ser célere, porque eu vi a reportagem e confesso que acho que há pontos que são muito, muito estranhos e que merecem um cabal esclarecimento. Obrigado por essa capacidade de síntese, Ivan. Agradeço também a Manuel Pisco e a Nuno Matias. Obrigado aos 3 pela presença, mais uma semana. A política local é emitida pela Popular FM aos sábados às 11 da manhã, repete ao domingo às 2 da tarde e fica disponível em podcast. Voltamos de hoje a 8 dias. Uma boa semana para todos. Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde.